É difícil no mundo do futebol você prever quando um time vai dar certo. Justamente por isso, os jogadores em geral procuram ter cuidado com as suas declarações para que depois não sejam cobrados a respeito delas. Quem acabou não tendo esse cuidado foi o meio-atacante Everton, conhecido como o motorzinho do Flamengo. O Everton poderia ter feito parte dessa geração extremamente vitoriosa que o Flamengo tem tido nos últimos anos. Porém, ele tomou uma outra decisão de carreira e viu aos poucos tudo desmoronar. Você entenderá como ele destruiu uma carreira que poderia ter sido extremamente vitoriosa nesse vídeo. Vamos entender então qual foi a decisão que acabou destruindo uma carreira extremamente vitoriosa que o meio-atacante Everton Cardoso poderia vir a ter. Vamos primeiro para o início da trajetória do Everton para entendermos como tudo foi acontecendo. Ele é um jogador que, querendo ou não, ele demorou para ganhar destaque no cenário nacional. Ele foi revelado nas categorias de base do Paraná e rapidamente foi cedido por empréstimo ao time do Flamengo. Então, muita gente acha que ele começou a jogar no Flamengo em 2014, mas não. O Everton já estava no Flamengo há muito tempo. Lá em 2008, 2009, ele teve sua primeira passagem pelo time rubro-negro, quando inclusive o Flamengo foi campeão brasileiro. Mas claro, naquela geração, tinham outros jogadores que já estavam em alta, reais protagonistas, como Adriano Imperador, o meia Petkovic, até o goleiro Bruno, que era um grande goleiro na época, um cara decisivo. Então, muita gente não se lembra do Everton porque ele acabou não tendo um papel importante naquela conquista. Depois do Flamengo, ele rodou, não só no futebol brasileiro, mas sim no futebol mundial. Ele chegou a passar pelo Tigres do México, depois ele voltou ao Brasil para jogar pelo Botafogo, uma passagem que também muita gente não se lembra. Depois ele foi jogar no Suwon Samsung Blue Wings, um time lá da Coreia. Passou pelo Atlético Paranaense, onde aí sim se firmou, teve destaque até que finalmente voltasse ao Flamengo em 2014. Quando o Everton tem agora a sua segunda passagem pelo Flamengo a partir de 2014, ele já chega no time com um outro status. Até porque, para quem não se lembra, no ano de 2013, o Atlético Paranaense fez um baita campeonato brasileiro. Então, Marcelo Cirino havia ido muito bem, o atacante Ederson havia ido muito bem e o Everton também. Então ele chegou no Flamengo já com o status de jogador mais importante, mais consolidado. Até por na época ali, 2014, 2015, o Flamengo não tá passando por uma grande fase, o Everton rapidamente passou a ser um xodó da torcida. Porque ele era um cara muito dedicado, ele fazia gols importantes, chamava a responsabilidade. Então, de fato, o Everton acabou caindo nas graças da torcida rubro-negra e ganhando um apelido que ficou muito marcado para ele, que era o de motorzinho, já que basicamente ele quem fazia o Flamengo funcionar naquela época. O Everton acabou ficando no Flamengo nessa segunda passagem de 2014 a 2018. Como eu disse, sendo muito prestigiado pela torcida, fazendo gols importantes e ajudando o Flamengo até, em 2016, brigar pelo título do Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras. Acabaram levando a pior, mas o Everton ajudou bastante naquele processo, especialmente junto com o Diego Ribas. O que aconteceu foi que, em 2018, o Everton acabou perdendo todo o prestígio que ele havia conquistado com a torcida do Flamengo. Tudo porque ele tomou a decisão de ir embora do clube. Se ele quisesse só se transferir e ir para outro clube, normal, faz parte do futebol essas transferências. Acontece que a maneira como o Everton deixou o Flamengo que acabou sendo um pouco conturbada e frustrando bastante a torcida. Ali em abril de 2018 ele recebeu uma proposta de 15 milhões de reais para jogar no São Paulo e acabou aceitando a proposta. Até aí, normal. São Paulo é um grande clube, um clube de bastante história e que, na época, tinha um projeto ambicioso de voltar a conquistar títulos importantes. Então tinham contratado o Nenê, tinham contratado o Diego Souza e o Everton foi contratado na época com moral como a contratação mais cara da temporada. O problema foi que o Flamengo queria muito a permanência do Everton, tentou convencê-lo a permanecer e ele foi embora. Acontece que o Everton ele acabou dando uma declaração logo quando ele chegou ao São Paulo que acabou pegando muito mal com os flamenguistas, que acabaram o chamando até de ingrato pela maneira como ele agiu. Ele deu a seguinte declaração logo que chegou ao time paulista: "É uma motivação enorme de estar no São Paulo. Quando fiquei sabendo, autorizei meus empresários a conversarem com o São Paulo e estou muito alegre de estar aqui. Eu vim para um time que vai brigar por título. A conversa que tive com os diretores do São Paulo foi isso.
A gente está montando um time que vai buscar um título importante este ano ainda. Então foi isso que Everton Cardoso disse em 2018 para a TV do São Paulo. Como eu disse pra vocês, a declaração na época revoltou os torcedores do Flamengo porque eles gostavam muito do Everton e acabaram vendo, de certa forma, que ele estava menosprezando o Flamengo, já que ele disse que tinha ido para outro time para que pudesse ganhar títulos, dando a entender que não poderia ter isso no Flamengo. Então, muita gente ficou chateada com ele e o chamou de ingrato, já que ele havia feito o seu nome no futebol brasileiro justamente nessa segunda passagem dele pela equipe carioca. Como eu disse, o mundo do futebol ele é muito imprevisível e você não sabe o que vai acontecer depois que você se envolve em alguma polêmica. No caso do Everton, ele deu essa declaração que teve até um tom provocativo ao Flamengo, só que depois ele acabou se dando muito mal. A princípio, naquele ano de 2018 em que o Everton chegou ao São Paulo, ele veio jogando muito bem, marcando gols, dando assistências, sendo importante, e não sei se você se lembra, mas em determinado momento daquele Brasileirão de 2018, o São Paulo foi líder da competição. Depois foi caindo de rendimento e acabou perdendo o título para o Palmeiras. E até o Flamengo mesmo brigou pelo título naquela temporada. Mas o São Paulo não venceu nada. Só aí já começaram as cobranças em cima do Everton, em relação à declaração que ele havia dado. A grande questão é que chegou a temporada de 2019, 2020 e o rendimento do Everton no São Paulo estava longe de ser aquele mesmo rendimento que ele havia apresentado anos antes no time do Flamengo. Aquele rendimento que havia o feito custar 15 milhões de reais aos cofres do tricolor paulista não foi mais visto. E detalhe, especialmente no ano de 2020, o Everton simplesmente sumiu do time do São Paulo, já que passou a conviver com uma série de lesões. Então ele já não jogava o mesmo futebol do Flamengo e ainda por cima passava muito tempo no departamento médico. Então basicamente ele disse que havia ido para o São Paulo para ganhar títulos e não ganhou nada. Em compensação, o Flamengo após a saída do Everton simplesmente passou a voar. Na temporada de 2019, o Flamengo foi treinado por Jorge Jesus, voltando finalmente a vencer a Libertadores, vencendo o Campeonato Brasileiro, depois venceria a Libertadores mais uma vez, o Brasileiro mais uma vez, venceria a Copa do Brasil, isso sem contar estaduais, Supercopa e Recopa. Então ele acabou de certa forma menosprezando o Flamengo e o Flamengo voou, enquanto ele acabou ficando estagnado no São Paulo. Por não estar rendendo o esperado no São Paulo e estar sofrendo muito com lesões, por ser um jogador muito caro também, o Everton acabou sendo envolvido com o Grêmio numa troca pelo atacante Luciano. Aí o Luciano veio pro São Paulo e arrebentou. Começou a fazer muitos gols. Por outro lado, o Everton no Grêmio não conseguiu dar a mesma resposta. Então ele acabou ficando por 2 anos vinculado ao Imortal, mas sem sucesso e novamente passando muito tempo no departamento médico. Em 2022 ele chegou a ser emprestado ao Cuiabá, mas por lá também não conseguiu ser importante. Até que, em 2022, ali por volta de agosto, ele foi emprestado para a Ponte Preta, onde ele esperava dar a volta por cima. No entanto, logo nos seus primeiros jogos pela Ponte, ele acabou tendo uma gravíssima lesão no ligamento do tornozelo, o que o fez ficar agora um bom tempo afastado e voltar só nessa temporada de 2023, onde tem até o momento 4 jogos pela Macaca, sem nenhum gol e sem nenhuma assistência. Então, olhem como a carreira dele foi decaindo após essa declaração, ele não conseguiu mais jogar bem e muito menos ter sequência de jogo, já que as lesões começaram a persegui-lo. Então hoje ele é um jogador de 34 anos que poderia ter tido uma carreira extremamente vitoriosa se tivesse ficado no Flamengo, mas acabou indo embora, o que é uma decisão dele, faz parte do futebol. No entanto, após a declaração, as coisas de fato desandaram. E se você analisa bem a história, quem saiu perdendo nessa história foi realmente só o Everton, porque ele deixou de ser um jogador importante no São Paulo, o São Paulo foi atrás de outras peças. E no Flamengo mesmo. A saída dele pro Flamengo acabou sendo até boa. Mesmo que muitos torcedores gostassem do Everton, a saída dele acabou sendo boa porque ele jogava aberto pelo lado esquerdo do ataque. Então, a partir do momento que ele sai, há mais espaço para que o Vinícius Júnior possa se desenvolver antes de jogar no Real Madrid. E depois, obviamente, surge em 2019 Bruno Henrique, que acaba se tornando um dos grandes ídolos de toda a história do Flamengo, jogando justamente nessa faixa do campo. Então essa foi a história de como Everton, o motorzinho, acabou destruindo uma carreira que poderia ter sido extremamente vitoriosa se tivesse ficado no time rubro-negro. Eu queria saber agora qual é a sua grande lembrança dele. Põe a sua opinião aqui nos comentários sobre o caso dele e sobre a lembrança que você tem, para que nós possamos trocar uma ideia.
Então, bom, galera, esse aqui foi o segundo vídeo dessa terça-feira. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se você tiver gostado desse vídeo aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso, galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!